Olá, gente, nós somos o Podemos Mais Municipários e este é o canal Resistiremos. Hoje nós vamos abordar aqui a questão a situação atual dos municipários de Porto Alegre e as eleições de 2020. Nós temos aqui hoje uma convidada especial, a deputada estadual Luciana Genro, que vai bater um papo aqui conosco a respeito dessas situações. Luciana, muito obrigado pela presença. Prazer estar aqui com você, João. Tô meio rouca, mas firme. Bom, eu queria falar para alguns colegas que talvez não saibam. A Luciana Genro tem acompanhado a luta dos municipários de Porto Alegre há muitos anos. Vocês sabem que ela foi 2 vezes deputada estadual, 2 vezes deputada federal e agora retorna para a Assembleia Legislativa como deputada estadual. E a Luciana, ao longo das lutas, das greves dos municipários de Porto Alegre, ela tem nos apoiado muito. Eu tenho alguns exemplos aqui. Um foi o caso de uma greve no governo Fogaça, onde as negociações, eu acho que a Luciana lembra disso, as negociações foram encerradas pelo governo e a Luciana de Brasília, nós fizemos um contato com ela, e ela de Brasília fez uma intervenção e conseguiu reabrir a negociação para os municipários de Porto Alegre. Eu acho que aquilo ali era 2010, né, Luciana? Sim, acho que 2009. Por aí, ou né? 2010, Foi o meu último ano de deputada federal. Para além disso, gente, também a Luciana foi candidata a prefeita por 2 vezes, uma no ano de 2008 e outra em 2016. Em ambas as eleições, a Luciana procurou os municipários de Porto Alegre e nós fizemos grupos de trabalho setoriais. Por exemplo, houveram grupos da saúde, grupos do DEMAI, grupos da educação, grupos da FASC, da cultura, que, junto com a Luciana, elaboraram o programa de governo da sua candidatura. Luciana, como foi essa experiência aí com os municipários? Como tem sido essa experiência? E esse teu retorno agora para a Assembleia Legislativa, como está sendo num período como esse, conturbado, difícil? É verdade, um período bem difícil. As minhas 2 experiências como candidata a prefeita foram muito positivas, eu aprendi muito com os municipários, aprendi muito com o povo de Porto Alegre, porque essa discussão programática que a gente fez, tanto em 2008 como em 2016, ela me fez mergulhar nos problemas da cidade, conhecer mais a fundo a situação das categorias dentro dos municipários e os problemas que o povo enfrenta. Então, foi um momento de crescimento muito importante para mim e para o próprio PSOL, já em 2008, quando a gente fez a nossa primeira bancada de vereadores, né, o Pedro Ruas e a Fernanda Melchiona. E agora, em 2018, além da Fernanda, que foi a mais votada da cidade, o Alex, que se reelegeu, e o Robaina, né, que foi o seu primeiro mandato como vereador. E agora, com a Fernanda de deputada federal, temos a Karen lá também. Que é uma importante presença na Câmara. E a minha tarefa de deputada estadual tem sido seguir com esse desenvolvimento dessa construção dentro de Porto Alegre, porque para o PSOL é muito importante se enraizar nos bairros, nas vilas de Porto Alegre, nos segmentos mais empobrecidos. Essa foi uma avaliação que a gente fez de não ter vencido as eleições em 2018, tem a ver com essa necessidade do PSOL, em 2016 para a prefeitura, da necessidade do PSOL estar mais enraizado nos setores populares da cidade. Então eu tenho feito muito esse trabalho na Restinga, no Rubem Berta, na Ilha da Pintada, na Vila Santa Rosa, através do Emancipa, que é a ONG de educação que eu presido. Importante. E através do próprio mandato, né, levando as discussões dos problemas que envolvem os servidores públicos estaduais, que envolve a população LGBT. Nós acabamos de entregar agora o relatório da Comissão Especial de Enfrentamento à Violência contra a População LGBT. Que aliás, é uma grande bandeira tua, né, Luciana? É uma grande bandeira. A defesa dos direitos LGBTs, né? Eu fui muito acolhida pela população LGBT desde 2014, quando eu fui candidata a presidente. Fui a primeira candidata que levou a palavra homofobia e transfobia para um debate presidencial. Para os debates. Até então, nenhum candidato tinha apresentado o tema ou defendido essa bandeira.
Então eu recebi um reconhecimento muito grande por isso, por ter levado essa pauta para o debate político, e desde então todos os candidatos têm sido obrigados a se manifestar sobre esse assunto. E de fato, homofobia, LGBTfobia, transfobia matam. E é isso que o nosso relatório da Comissão Especial mostrou, e a necessidade de se ter políticas públicas voltadas para essa população. Mas tem muitos outros problemas também com os quais eu tenho lidado. Na educação é um verdadeiro caos. Nós temos um desmonte da escola pública, uma deterioração. Aliás, um aprofundamento neste período agora dos ataques à educação e aos professores, né? É uma coisa de uma conjuntura nacional encabeçada pelo Bolsonaro, mas acompanhada aí por diversos governos. Né? O Bolsonaro, ele tem uma estratégia ainda mais perversa, né, do que o Leite, por exemplo, e o próprio Marquesan. Pelo menos o Leite não tem interferido nessa questão da autonomia das escolas, do que os professores dizem ou deixam de dizer dentro da sala de aula. Não tem essa vigilância ideológica, né? Já o Bolsonaro são as trevas, né? É o verdadeiro retrocesso à Idade Média, quando havia as caças às bruxas, agora é a caça aos professores, né? É um atraso. É a caça à ciência, a caça à tecnologia, a cultura. A caça a tudo que desmente as barbaridades que esse governo tenta implantar na cabeça das pessoas, né? Então, a situação é bem complexa, mas ao mesmo tempo é na educação que vem a maior resistência. Perfeito. Né? Nós tivemos aí em maio grandes lutas da educação. Acho que abril, maio, né? Agora tivemos de novo um grande dia 13, de mobilização, o último, que vem das universidades, que estão sendo duramente atacadas, mas a juventude está reagindo. O desafio é a gente espraiar essa reação, né, para o conjunto da classe trabalhadora e até para o conjunto da juventude, que não fique restrito só às universidades, né, que tome conta das escolas de um modo geral e da juventude que não está nas escolas. Por isso eu tenho trabalhado também temas como hip hop, que é um instrumento de inclusão e de debate político também da juventude da periferia. E a cultura da periferia, né? Exatamente. Então, são muitas frentes de trabalho. Luciana, pegando essa conjuntura toda que tu traz para nós aí a nível nacional, estadual, chegando aqui no município, tu como deputada estadual, como que tu avalia este governo Marquesan frente à cidade, frente ao serviço público e aos servidores públicos municipais em Porto Alegre? É incrível porque o que o Eduardo Leite vem começando a fazer no Rio Grande do Sul é boa parte do que o Marquesan já fez. Né? Então, o desmonte, a tentativa de desmonte do plano de carreira dos professores, né? As interferências diretas no funcionamento das escolas, as privatizações, as terceirizações, que inclusive agora foram barradas pela justiça, né, do posto de saúde da Bom Jesus. Uma iniciativa do Simpa e de outras entidades. Muito importante, porque o pronto-socorro já era o próximo que estava na lista da terceirização. E agora, com essa parada que a justiça deu, fica mais fácil da gente conseguir barrar essa terceirização do pronto-socorro, que inclusive o Robaina está à frente aí de uma frente parlamentar nesse sentido. E agora, essa questão das escalas, dos plantões, então são ataques muito perversos aos servidores. Isso acaba se refletindo também no serviço público que é prestado à população, né? Porque o servidor descontente, o servidor mal pago, com salário atrasado, obviamente que ele não está em condições de estar com a tranquilidade que ele necessita para desempenhar suas funções. Ele está preocupado em pagar a conta, ele está preocupado, né, com o juro do banco. Então, tudo isso gera uma desestruturação do serviço público, né? E a gente precisa muito que os trabalhadores do serviço público sejam valorizados. Por isso eu sempre apoiei a luta dos municipários, por isso eu apoio a luta dos trabalhadores do governo do estado, né, na educação, na segurança pública, em todas as esferas, porque não se faz serviço público de qualidade sem um servidor com essa condição de trabalho. Essa condição de trabalho é material, mas ela é também do ambiente de trabalho, né? Que não tenha assédio moral, que não tenha perseguição de chefias, e tudo isso é a realidade. Que haja um mínimo de diálogo, né? Que, afinal de contas, o servidor é quem conhece de fato
o atendimento à população, o serviço que presta à população. Com certeza. Quando me perguntavam, João, na campanha prefeitura, como é que eu vou governar se o PSOL é um partido pequeno e certamente não teria maioria na Câmara de Vereadores, eu sempre respondia que eu iria governar com a inteligência da cidade. E a inteligência da cidade quem é? São os servidores públicos, em primeiro lugar, que conhecem a realidade da cidade, né, e do seu serviço. Sim. Não são valorizados. Geralmente, as chefias, os cargos de confiança vêm de fora, não conhecem, né, e querem se impor pela autoridade ou pelo autoritarismo. A inteligência da cidade está dentro das universidades, está dentro das empresas também que produzem a riqueza da cidade. Então é com esses que a gente precisa governar, não é no toma lá da cá da política tradicional, que o Bolsonaro ganhou a eleição dizendo que ia acabar, mas está fazendo até pior, porque a gente nunca viu na história recente do Brasil, um presidente querer nomear o próprio filho para embaixador, né? Isso é o cúmulo do absurdo. E acha que não é nepotismo, né? Não. Agora, a assessoria legislativa do Senado deu um parecer dizendo que é nepotismo, sim. Então, quero ver como é que os senadores vão votar isso. É importante barrar isso, porque virou tá descarado, né? Virou chacota o Brasil. Virou chacota. Luciana, querida, olha só. No SIMPA, os Sindicatos Municipais de Porto Alegre, nós teremos eleições agora em setembro. E nós estamos construindo ali, né, uma chapa, na tentativa de ser uma chapa unitária, que na verdade nós queríamos que não houvesse disputa nos Sindicatos Municipais de Porto Alegre neste ano, por conta de todo o enfrentamento que temos aí com o prefeito Marquesan. Enfim, mas nós estamos conseguindo uma construção de unidade com militantes do PSOL, militantes do PT e militantes do PCdoB, né? Essa chapa está se formando e nós teremos aí os próximos trâmites aí das eleições. Circula muito forte nos municipários, né, com muita força, a ideia de que para nós resolvermos a questão da cidade, parar os ataques que estamos sofrendo do governo Marquesan, tanto os servidores como a própria cidade, de se fazer uma frente das esquerdas para a gente conseguir mudar este quadro que está colocado hoje na prefeitura. O que tu pensa sobre isso? Existe alguma tratativa em relação a isso? Tu defende esta unidade das esquerdas entre os partidos de esquerdas para estarem na prefeitura, para disputarem a prefeitura em 2020? Como é que está essa questão, Luciana? Eu acho que sim, João. Eu acho primeiro que é muito importante que no sindicato vocês estejam conseguindo construir essa unidade, porque essa unidade, em primeiro lugar, ela precisa se dar na luta social. Se não tiver unidade na luta social, é impossível que ela exista na eleição, porque nós precisamos refletir no processo eleitoral as lutas comuns que a gente trava ali, no chão, né? No chão da escola, no chão do posto de saúde, no chão da cidade. E isso é muito importante, é um primeiro passo, eu acredito, que vocês estão dando enquanto municipários nessa construção. Nós do mês, e essa deve se desenvolver como sendo uma posição do PSOL do Rio Grande do Sul, uma proposta voltada para todos os partidos de esquerda que queiram construir essa unidade contra o Bolsonaro a nível nacional e contra o Marquesan aqui na cidade, e aí não incluiria só o PT e o PCdoB, incluiria o PDT também, uma proposta de prévias, né? Até vocês devem se recordar, a notícia que saiu na 0 Hora dizia: a Luciana aceita ser vice da Manoela. Né? O que eu disse ali que não se refletiu de forma integral na notícia do jornal? Eu disse que, havendo um processo de prévias democrático, onde a gente construa entre os partidos um modelo de votação, onde a base dos partidos possa participar, para escolher quem é o candidato ou a candidata prefeita e quem é o ou a vice, eu aceitaria ser vice da Manoela neste contexto, né? Sim. Então, isso passa pela construção desse movimento pela base e de um programa, né? Porque, obviamente, essa unidade tem que se dar em cima de um programa, que é um programa para a cidade, mas que é também um entendimento comum sobre a realidade do Estado e do país. Então, eu acredito que a gente possa
desenvolver essa possibilidade. Há conversas ainda informais entre as lideranças dos partidos, mas nós ainda não tivemos uma resposta oficial mais concreta dos demais possíveis participantes dessa aliança, se eles topariam esse processo de consulta democrática e em que bases eles topariam isso, e para que a gente possa também começar a discutir programa. Se essa unidade não se der no primeiro turno, certamente ela vai se dar no segundo turno, né? E nós temos que batalhar para estarmos nesse segundo turno. Eu acredito que o pessoal tem ótimos nomes para apresentar na campanha para Porto Alegre, né? Além do meu, nós temos o nome da Fernanda Melchiona, que Sim. foi a mais votada da cidade, né? E a mais votada do estado, uma das mais votadas do estado, né? Mulheres. Então, temos o Pedro Ruas, que é possível seja candidato a vereador, porque como ele ficou fora da Assembleia, infelizmente, é provável que ele queira ser candidato a vereador. Então, talvez fiquemos entre eu e a Fernanda nessa dupla possibilidade para o PSOL. Para resolver ali de forma... Eu já disse para o PSOL e para a Fernanda que eu vou ter muito orgulho em ser candidata, mas também ficarei muito orgulhosa em ver a Fernanda desempenhando esse papel, né? Porque tenho certeza que para ela também vai ser uma experiência muito importante. O pessoal tem que avaliar entre os prós e contras, né, dos nossos nomes, Sim. qual aquele que melhor pode desempenhar esse papel nesse momento. Mas o nosso foco principal é, de fato, buscar essa unidade. Nós achamos que é importante que a unidade aconteça, mas ela não vai se dar sob quaisquer bases, ela precisa se dar sob bases democráticas. Não pode ser um acordo de cúpulas, onde a base dos partidos simplesmente assista e passivamente tenha que aceitar. Nós queremos que a base dos partidos participe desse processo, que ele seja autenticamente democrático. Assim como nós construímos um programa de governo vindo de baixo, dessa vez, para que haja essa unidade, que seria inédita em Porto Alegre, é preciso que a unidade também seja construída de baixo, com a participação dos municipários, da juventude, das mulheres, LGBTs, enfim, de todos aqueles, dos trabalhadores em geral, que querem uma cidade melhor, uma cidade que não se renda a esse modelo neoliberal do Marquesan, que é o mesmo do Eduardo Leite e que é o mesmo do Bolsonaro, que com as suas diferenças, digamos assim, em outros tópicos, né, na questão econômica e na questão da estrutura de governo e da forma de tratar o serviço público e o servidor, são exatamente iguais, né? São muito semelhantes, né? É um desmonte que vai de cima a baixo, que a gente precisa barrar. E, Luciana, dentro disso, uma última pergunta sobre esse tema. O PSOL nasceu a partir da ruptura que houve em 2003 por conta da reforma da Previdência proposta pelo Lula, né? 2004, então, foi criado o PSOL por conta da expulsão daqueles considerados rebeldes dentro do partido. Na época, tu era deputada federal pelo PT, né? E tu votaste contra a reforma, né? De forma coerente, inclusive, porque se falava muito contra a reforma, mas houve um alinhamento do PT naquele período de que os parlamentares petistas deveriam votar a favor daquela reforma. E tu, Heloísa Helena, João Fontes e o Babá se uniram e votaram contra e foram expulsos. Esse acontecimento, ele não gera nenhum problema numa possível unidade agora em Porto Alegre para a prefeitura? Não, de jeito nenhum. Esse problema, esse episódio... Da parte do PSOL, né, eu pergunto, não, né? Não gera, mas esse episódio é parte do debate programático que nós queremos fazer, né? Porque a discussão programática para a cidade, ela também está inserida dentro de uma avaliação global sobre a situação do país e para onde nós queremos ir, né? Então, o PSOL, nesse processo, não quer e não pode querer passar uma mensagem para a população de que nós queremos um retorno ao passado. De que nós queremos retomar aquilo que o PT fez. Não, não é isso que nós queremos.
O que o PT fez, nós fomos oposição de esquerda durante todo esse período, né, do governo Lula e do governo Dilma. Sim. É obviamente que nós reconhecemos que teve avanços, teve ganhos, mas que foram limitados e que não mexeram nas estruturas econômicas e políticas do país. Tanto é que acabou nessa tragédia. O fenômeno do Bolsonaro não caiu do céu. Ele foi também resultado dessa frustração com o que o PT representou ao longo desses 13 anos em que governou o Brasil. Então há muita visão crítica sobre esse processo, né? E a nossa expulsão ali foi parte desse processo de transformação do PT, onde ele buscou, como governo federal, a credibilidade dos mercados, né? Ele buscou a confiança do capital financeiro, ele buscou, através daquele ataque aos servidores públicos na época, que era o alvo da reforma da Previdência, sim, passar um recado para os credores da dívida pública de que ele ia seguir religiosamente o mesmo modelo econômico do Fernando Henrique. E a nossa expulsão era necessária para eles naquele momento, para que os mercados acreditassem que o Lula era confiável, né? Então, esse balanço a gente tem que fazer, né? Ele não é o nosso foco agora, sim, obviamente, porque nós queremos construir essa unidade para enfrentar o Marquesan e enfrentar o Bolsonaro. Mas a discussão programática da cidade também passa por aí, né? Sobre se unir mirando no futuro e não com os olhos no passado. Até porque o passado, ele nunca volta, né? A história pode se repetir, mas sempre como uma farsa. Avança sempre, né, para frente, né, Luciana? É preciso construir algo novo e é isso que é fundamental que o PSOL possa representar no processo eleitoral, e é por isso também que nós não queremos fazer uma unidade a qualquer custo. Nós queremos ter um perfil de afirmação de uma esquerda que realmente aprendeu as lições do que ocorreu nos últimos anos no Brasil, de que não dá para construir governos de coalizão com a burguesia, de que não dá para confiar nas oligarquias, de que não dá para fazer concessões no terreno da corrupção e das relações promíscuas com as empreiteiras, com os grandes empresários e com os bancos. Essa é uma mensagem muito clara que nós queremos traduzir também no processo eleitoral. E Luciana, para concluir, eu acho que só para complementar, eu acho que o PSOL deu um exemplo muito concreto nas eleições do ano passado, né? Que quando foi o Bolsonaro para o segundo turno junto com o Haddad, o PSOL não só indicou o voto no Haddad, como foi para a rua fazer campanha, foi para as redes, demonstrando que, bem, nós não podemos retroceder, né? E escolheu um lado e fez campanha para Haddad, inclusive ajudando com que a diferença da votação entre Bolsonaro e Haddad não ficasse tão distante. Acho que foi uma demonstração, né? Foi, nós militamos muito pelo Haddad naquele momento. Esses dias eu até fui usar uma echarpe amarela que eu tenho e ainda estava com o adesivo do Haddad. E eu ri, né, dizendo a prova de que a gente, de fato, se empenhou naquela luta, né, que era a luta do ele não, que era muito mais exatamente a negação do Bolsonaro do que achar que, de fato, a vitória do Haddad iria significar a redenção do Brasil, mas que, naquele momento, derrotar o Bolsonaro, impedir esse retrocesso, era fundamental, e o Haddad era o candidato que nos possibilitava essa negação do Bolsonaro. E o presente está provando isso. E o presente está provando que isso. Nós tínhamos toda a razão em estar com o Haddad naquele momento e nos empenhar pela vitória dele. Agora, isso precisa se refletir também numa postura do PT nesse novo processo eleitoral, né? Do PT compreender o desgaste que ele viveu, né? Desde esse processo do Lula presidente, depois do Lula preso e do impeachment da Dilma até agora, e saber que se ele não der um passo atrás para deixar que novas lideranças, novos partidos, novos tipos de ativismo social tomem a frente do processo político, nós não conseguiremos avançar. Então eu acredito que o papel do PSOL nesse cenário é fundamental. Luciana, querida, muito obrigado pelo esse bate-papo aqui. Eu que agradeço. Prazer estar com vocês. E queremos agradecer a audiência de todos vocês e pedir que se inscrevam no canal, que compartilhem, que curtam para receberem os próximos vídeos. E agora vamos mandar nosso recado aí, porque este é um canal de esquerda. Machistas. Fascistas. Racistas. LGBTfóbicos. Não passarão.
resistiremos. Obrigado, querida. Muito bom, muito bom. É isso, fechou?